Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo. Todo cidadão tem direito à cidade. Direito de ir e vir, de morar, de trabalhar, direito à cultura, à saúde, à educação. Para além da gestão pública, há, no entanto, forças e interesses de vários grupos sociais que travam uma luta diária na ocupação desses espaços e na construção das políticas que regem esses lugares. Então, em pleno século XXI, quais as insurgências que brotam nos grandes centros urbanos? Para ajudar a analisar esses movimentos nas cidades, estamos aqui com a professora de Arquitetura e Urbanismo da USP, Hermínia Maricato. A professora foi secretária executiva do Ministério das Cidades e secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo na gestão Erundina. Professora, o que hoje afasta o cidadão da cidade? Olha, existe um descontentamento com a cidade e ele, de fato, tem razão de ser, né? Se você considerar o sacrifício que é o transporte coletivo, o sacrifício que é o transporte individual também, né? A mobilidade realmente é muito difícil, a violência, a poluição do ar e das águas, né? Essa dificuldade agora com as águas, os problemas de transtorno quando vem uma chuva, enfim, há muitos motivos pelos quais as pessoas estão descontentes com a qualidade de vida urbana. Mas, acima de tudo, eu entendo que existe certos interesses dominando a cidade, que a tornam tão violenta, que a tornam tão pouco amigável, não é? E esses interesses são muito pouco conhecidos. E as pessoas sabem muito pouco sobre como nós podemos nos defender dessa privatização sobre a cidade, dessas mãos sobre a cidade. Para uns, a cidade é um local de vida. O que eu quero da cidade, enquanto eu sou trabalhador? Eu quero uma cidade onde eu possa reproduzir minha família, onde eu tenho uma casa, onde eu tenho água, esgoto, onde eu tenha escola para os meus filhos próxima, onde eu tenha transporte que me permita ter mobilidade para buscar emprego nas áreas de oferta de emprego. Eu quero isso da cidade, eu quero que ela me dê uma boa condição de vida. Para outros, o que eles querem da cidade? Eles querem um lucro maior, eles querem uma renda maior, eles querem juros maiores. Então, existe uma oposição muito grande entre quem enxerga a cidade como uma mercadoria a ser explorada e quem enxerga a cidade como condição de vida. Para seguir com essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Francisco Kumaru, professor da UFABC, Universidade Federal da ABC, em Planejamento Urbano e Ambiental, e Ivanete Araújo, coordenadora da Ocupação Mauá e integrante da Frente de Luta por Moradia. Bem-vindos. A gente que agradece. Quando valores e interesses privados e individuais se sobrepõem ao bem comum, são as próprias ideias de sociedade e de democracia que ficam ameaçadas. Como é que vocês leem, ouvem o que a Hermínia Maricato falou aqui no nosso VT de abertura e entendem dessa privatização da cidade e desse descontentamento das pessoas com a qualidade de vida nas cidades? Vou começar pelas damas, Francisco. Ivanete. Muito obrigada, Tuto. Primeiro, eu quero agradecer, é um prazer em estar aqui e, mais do que nunca, né, abordar esse tema tão conflituoso, né, e, na verdade, um tema de direitos, né? A cidade pertence aos trabalhadores, independente da classe social. Nós, quanto movimento organizado, quanto família que busca uma cidade melhor, uma moradia com dignidade e qualidade de vida,
Nós não podemos querer que a cidade fica só para uma família de sem teto, senão transforma e torna pequenos guetos, não é verdade? Então, a cidade pertence a todos, desde o funcionário público até a faxineira, né? Desde o engenheiro até o pedreiro, tá certo? A cidade ela não pode ser uma cidade só de trabalho, que entra a pessoa, ela chega na cidade às 8 da manhã e sai às 18. Né? Ela tem que ser uma cidade para morar, para dormir, para viver, para conviver, para ter a família. E essa é uma das lutas que a gente vem aí há anos fazendo, né? Em busca da cidade. Dentro do movimento organizado, nós temos várias famílias que são oriundas de outras regiões, de outros locais, de outras cidades, em busca de uma coisa melhor, que foi o que realmente aconteceu comigo. E a gente acaba vendo, eu moro ali em frente à Estação da Luz, né? E da minha janela eu fico olhando, né? Tanta disputa para conquistar o espaço do trem para poder chegar em casa, já perdeu ali um bom tempo aguardando o trem, né? E depois perdeu mais os seus 40, 50, uma hora e meia, dependendo do local onde a pessoa mora, para chegar até a sua casa, e aí para voltar no outro dia. Isso diariamente, né? Diariamente. Se for somar esse tempo no final do ano, ele vai parar e falar, poxa vida, quanto tempo eu perdi. Provavelmente algo em torno de 20% da vida perdi. Exatamente. Sofrendo no transporte público, na mobilidade urbana. Deixa eu botar o Francisco na conversa. Francisco, isso também fala, né, de um urbanismo, né, precaríssimo nas grandes metrópoles, na metrópole, na região metropolitana de São Paulo, né, e um urbanismo que implica não só falta de planejamento de longo prazo, histórico, isso também, mas também essas disputas políticas e econômicas às quais a cidade está exposta o tempo todo, né? Sim, exato. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, debatendo esse tema tão importante das cidades na contemporaneidade, né, no mundo hoje. E eu queria, né, também ressaltar da herança que a gente tem. Quer dizer, nós estamos partindo de uma base de uma sociedade muito desigual, né, de uma herança histórica de cidades que foram construídas de forma muito desigual também. Então, foram construídas para marcar a desigualdade, inclusive, né? Exatamente, que cidades que já foram, que uma parte das cidades já projetadas, né, para serem segregadas, né, o lugar de onde mora cada um, né, nessas cidades. Que é um pouco diferente, por exemplo, da base de uma cidade europeia, né, em que você teve um ponto de partida em algum determinado momento, depois da Revolução Francesa, por exemplo, na França, né, todos eram considerados iguais, né? Falou assim, todo mundo é igual. A gente vem numa base que nós tivemos da lei, escravidão, exatamente, nós tivemos um processo de escravidão e que até hoje nós não consideramos, todos não são considerados ainda cidadãos de fato com os mesmos direitos. Então, é bastante complicado ainda. Então, o desafio que nós temos hoje... E o espaço visível das grandes cidades parece demonstrar isso, né? Você olha as regiões dos bairros, das chamadas zonas 1, dos bairros chiques e as imensas periferias pobres, é como se a gente tivesse Casa Grande e senzala, né? É uma diferença brutal. Por exemplo, em Londres, eles tiveram uma lei que é do século XIX, 18 e 19, em que cada subprefeitura, cada distrito tinha que produzir habitação social dentro daquele distrito. Então, você tem habitação social em todas as áreas de Londres, do bairro mais nobre ao turístico, central, periferia, até habitação popular em todo. Porque a habitação social tem que ter espalhada em toda a cidade. Diferentemente daqui, por exemplo, que se você fala em produzir habitação social em alguns determinados bairros, você tem uma oposição incrível, né? Mesmo no centro da cidade, que é um lugar popularizado, né? Que foi abandonado pelas elites, mas tem uma resistência muito grande, né? Inclusive e por quê? Estado. A resistência é grande porque o capital imobiliário vê ali como potencialmente bom para os negócios futuros? Certamente, há interesse, né? Na área de proteção ambiental, onde não tem interesse para o mercado imobiliário, a gente não vê os despejos que ocorrem com a mesma violência. Aliás, nem tem reação nenhuma, nem do Estado, nem reintegração de posse
É muito raro, são poucos casos, né? O que do ponto de vista do poder público também é muito ruim, né? Porque você morar em área de proteção ambiental, não prover moradia digna para a população em outras regiões, nós estamos criando problemas com a água, com a vegetação, não é isso? Com o meio ambiente. Exatamente, exatamente. Então, a gente conseguir produzir habitação digna para o trabalhador em áreas que estão consolidadas e que hoje tem uma baixa densidade, que é todo o centro expandido, por exemplo, né, da região metropolitana de São Paulo, e toda a orla ferroviária, por exemplo, toda essa região que teve essa restauração produtiva, tem uma quantidade enorme de terrenos e de galpões em volta da área da ferrovia, né? A gente produzir habitação ali para a classe trabalhadora, a gente de alguma forma vai estar evitando futuras ocupações de áreas de mananciais, ou seja, é bom para todo mundo, né? Então é uma questão de cidadania, a gente defender isso, todo mundo deveria defender, seja quem não tem moradia digna, como quem tem moradia digna, pensando na qualidade de vida para todos. Para todos. Né? Ivanete, e é nessa cidade tão desigual, até visualmente ainda herdeira, né, de uma tradição escravocrata, que os movimentos, digamos, sociais de busca de direitos pela cidade, por moradia, por transporte, por educação, saúde, movimento do sem-teto, enfim. Como que os movimentos sociais, você que é uma ativista dos movimentos sociais, no campo da moradia, como é que você acha que os movimentos sociais leem essa realidade e por onde que os movimentos hoje criam as suas estratégias para tentar garantir o direito à cidade? Pegando um pouquinho do que o Chico, né, posso falar assim? Existe uma especulação imobiliária muito grande, tá certo? E também as grandes empresas, empreiteiras, né, que acaba buscando alternativa para a classe média alta, para o comércio, para a venda, e isso acaba atrapalhando e não dando uma certa prioridade para as famílias de baixa renda, né? E como é que a gente faz isso? Infelizmente para uns, infelizmente para outros, a gente acaba nos organizando e ocupando esse espaço vazio sem função social, né, da propriedade. Então, a gente acaba dando vida e mostrando para todos eles, os poderes públicos, os 3 âmbitos dos poderes, né, mostrando para ele que a cidade, ela não dá para você pegar, por exemplo, e construir a casa aonde foi se perdido a meia, porque o sapato ficou bem antes, né? Então, não dá para se construir. Seria legal pegar a própria cidade, reformar esse imóvel ou os imóveis vazios. Ou seja, não dá sempre para ir cada vez mais longe. Não, né? Dá, porque aí você vai estar acabando com o mínimo de verde que nós temos, né? Complicando todo o meio ambiente, sendo que na própria cidade existem vários imóveis vazios sem função social, que deve milhares, milhões de IPTU, de imposto, para os caixas do governo, né? Que esse valor deveria ser aplicado e revertido para moradia, para a educação, para a saúde, e nada disso é feito. Sim, então, para urbanização, para saneamento básico. Exatamente, para toda... Isso não é feito, né? Nós temos, pegar um exemplo, um prédio que ele está ali na Avenida Prestes Maia, 911, tá certo? E esse prédio não se cumpria nenhuma função social. E nós temos lá mais de 400 famílias organizadas morando nesse prédio. E o proprietário deve ali cerca de 6 milhões de IPTU. Se esse dinheiro tivesse no cofre do poder público, né, que se fosse de maneira legal utilizada, né, para de fato, aonde existia, aonde tem a necessidade, batesse de fato nessa questão, com certeza não existiria tantos sem teto. Nós talvez teríamos uma Europa, né, um Londres, uma Londres, né, onde é construídas as moradias, e o grupo social de lá acaba intervindo também, né, dando um apoio àquelas famílias. É diferente daqui. Aqui nós não temos, nós temos ainda falta de vontade política de fazer as coisas acontecerem, tá certo? E nós temos ainda a preocupação da plaquinha.
Ah, nós vamos fazer, mas quem vai inaugurar? Quem vai colocar a plaquinha? Tá certo? Nós temos muito disso ainda. Ou seja, um certo personalismo político, um modo de fazer política que não pensa, digamos, de maneira mais integrada a cidade. Eu preciso interromper vocês para a gente fazer um intervalo, até porque no início do próximo bloco, a professora Hermínia Maricato volta falando justamente dessa enorme periferia e periferização da cidade, das grandes cidades, que expulsam os mais pobres para longe da onde estão, enfim, a estrutura urbana que deveria ser de acesso para todos. A gente já volta.